Fala pessoal, estou muito feliz. Hoje estamos realizando um grande sonho. A gente, enfim, está começando o nosso primeiro podcast e está muito legal. Hoje a gente tem uma presença, assim, uma pessoa muito legal. Desde o primeiro dia que a gente fez contato com ele, cara, uma coisa, simplicidade. O Jeff Nobre. E você já sabe que você viu aí, ele é dessa, a gente trocou ideia, já tá fã da comida mineira, levei para comer um feijão tropeiro, mas que honra, que privilégio e que prazer poder receber você aqui, que bom. Prazer é tudo meu e eu quero morar aqui, cara, porque a comida é muito boa, de verdade, assim, não se compara não. Eu sou suspeito para falar que feijão tropeiro é a comida que eu prefiro. Eu falei, eu vou levar para comer o feijão tropeiro legítimo daqui que vai apaixonar. Mas nós estamos com vaga aqui na igreja. Rapaz, vou te falar, o feijão tropeiro é bom, mas eu ainda tenho que pagar um preço lá. Então tá, depois você pagar o preço, o convite está de pé. Então estamos aqui, Jeff Nobre, e eu queria começar com uma pergunta, para a gente começar esse bate-papo, né? Como tudo começou? Por que você está aqui até hoje? O que te trouxe? Como que foi a sua história aí? Cara, minha história ela foi um pouco conturbada, mas foi muito abençoada. O que acontece? Eu me converti com 18 anos de idade, porque meu pai ele tinha se divorciado da minha mãe e naquele período aparentemente estava tudo bem, meu pai foi embora de casa e largou a família. Isso me machucou muito, sendo que um amigo, né, me Mas levou para igreja. Você tem mais irmãos? Sim, tenho uma irmã, uma única irmã. E aí eu fui para a igreja, esse amigo me levou para a igreja e tal. E aí eu comecei a gostar da igreja, sendo que eu era aquele cara que fazia aquelas festas, né, aquelas festas noitadas e tudo mais. A gente organizava vários eventos desses, né, eventos seculares que só acontecia coisa da treva. E aí, né, a gente converteu de verdade. Jesus ele tocou meu coração e eu comecei a me envolver com a igreja local. Isso de envolver com a igreja local, passou um tempo, eu comecei a me envolver com os trabalhos de juventude, dando apoio ao meu antigo líder, meu primeiro líder de juventude. E aí esse líder de juventude, infelizmente, ele saiu da igreja porque ele largou a família e ele acabou se pervertendo, ele acabou se identificando como homossexual e, né, seguiu a vida dele. E nisso a juventude ficou sem nenhum líder e eu acabei, né, ali dando suporte e depois assumindo a juventude. Sendo que, quando eu comecei o trabalho com a juventude, me apaixonei. E Deus começou a me dar palavras relacionadas à nação e relacionadas à juventude. E de lá para cá eu tenho desenvolvido esse trabalho e hoje já vai fazer agora, se não me engano, em julho, se não me engano, 15 ou 16 de julho, eu tenho que lembrar também, desculpa. Verdade. Vai bater 15 anos aí trabalhando com juventude. Caramba. Eu estou feliz demais com isso. Muito bom, muito bom. Agora sim, só para eu entender, sua irmã mais velha ou mais nova? Mais nova. Para ela, então, foi mais pesada a questão do seu pai? Foi para todo mundo. Para ela, claro, por ser mulher e ter... Porque assim, eu era mais colado com a minha mãe. Também claro que eu amo meu pai, né? Meu pai é vivo, mas... Vocês se dão bem hoje? Sim. Se conversa, troca uma ideia. Mas só que minha irmã, de certa forma, ela colava um pouquinho mais com meu pai. Então, quando ele foi embora de casa, quando ele se divorciou, ela sentiu bastante, ao ponto de quase perder para depressão. Então, assim, foi bem pesado para a gente ali. Parece que não, mas a ausência da paternidade, ela mexe muito com a estrutura psicológica da pessoa, dos jovens. E aí eu me mantive forte, né? Só respondendo a sua pergunta, mexeu muito com a mente dela, mas mexeu também um pouco com a minha, porque eu vi o cenário. Ela olhava a dor dela, mas eu olhava a minha dor e a dor dela. Entendi. Então, o que eu vou fazer para ajudar minha irmã? O que eu vou fazer para ajudar minha mãe? E o que eu vou fazer para me ajudar? 18 anos. 18 anos. E aí foi quando eu encontrei Cristo e Cristo me deu equilíbrio.
E aí eu comecei a caminhar e comecei, de certa forma, a ser um suporte, tanto emocional para a família. Foi um desafio que Deus ele me deu graça para poder passar. Eu estou perguntando porque para saber que influência isso gerou. Porque assim, eu penso que família é a nossa base. Sim. Então, através dela, a gente tem influências para as outras áreas da vida. Então, o que isso influenciou na sua liderança? Talvez de você estar vendo essa situação de sua mãe, de sua irmã, de você chegar e falar, poxa, agora eu preciso assumir uma outra postura. Deus, sabiamente, no processo dele, já aparece, fala. Depois nós vamos falar sobre isso. Jeff, estou aqui. E aí talvez isso pode ter te ajudado nos processos da caminhada de liderança, né? Na verdade, é uma experiência que foi uma base para minha liderança. Porque na época que meu pai se divorciou da minha mãe, era aquela época que o divórcio estava em alta. Que ele estava deixando de ser um tabu. A gente está falando de mais ou menos aí cerca de uns 17 anos, mais ou menos. Divórcio, né? Há 17 anos atrás, era algo complicado, era algo que na família, fulano vai se divorciar da ciclana? Não, isso é um absurdo. Hoje é normal, a sociedade encara normal. Antigamente a sociedade não encarava muito bem essa questão de divórcio. Embora as consequências são as mesmas, né? Sim, mas naquela época lá, só para poder responder de forma bem densa a pergunta, Sim. Qual foi a base que eu tive ali com o divórcio do meu pai e da minha mãe? A base da dor da paternidade, da ausência da paternidade. Porque meu pai não foi uma pessoa ruim. Ele me criou, de certa forma, aos 18 anos. O pós, isso eu não tive contato. Mas o pré, né? O antes, meu pai ele sempre me ensinou a ter palavras, a ser homem, a cuidar, a não bater em mulher. Aqueles princípios éticos e morais de uma sociedade equilibrada, vamos chamar assim, né? Tradicional, séria, né? Então meu pai ele me deu toda a base que eu precisava por eu ser homem quando eu completei 18 anos. Agora, a dor veio porque o meu herói saiu de casa. E aí, quando eu comecei a liderar a juventude, porque quando meu pai saiu de casa, eu não era líder de juventude. Isso passou 3 anos depois que eu comecei a assumir a liderança. E aí foi quando essa experiência me deu a autoridade para poder eu conseguir, né, dizer para um jovem que está passando por aquilo ali, para poder recuperar o coração dele, para falar para ele o que ele tinha que fazer. Porque naquela época não tinha alguém para, assim, não era aberto o assunto. Como também antigamente não se falava muito de, por exemplo, masturbação, de sexualidade. Então não se falava de paternidade e também de situação, né, de quebra de família. Era algo que era um escândalo. Então eu comecei a aconselhar muito jovens. Isso nem no meio cristão, né, evangélico. Na sociedade. Geral, sociedade. Então eu comecei a pastorear a juventude. Quando eu falo pastorear é de conselho, não foi de título na época, sobre a situação, sobre essa questão. Então, eu acredito que foi um ponto em que Deus ele também, né, me ajudou a reter o coração de muitos jovens para Ele, né, a guiar o coração dessa juventude para Jesus, porque eu fui curado em Jesus. Então, o caminho que eu tinha que apontar era Jesus. E o que eu fiz, né, a maneira como eu me entreguei. E foi muito bênção para aquele período, essa experiência. Hoje, eu falo que é bênção. Mas naquela época, a lágrima caía. Treta. Com certeza. Assim, meus pais não se separaram, né? Meu pai, inclusive, é pastor aqui da igreja. E para você que não sabe, nós estamos aqui no templo, né, da nossa igreja. E a gente for cumprir a data, o compromisso nós marcamos. Vamos gravar um conteúdo que nós vamos lançar no nosso evento, no nosso podcast. Então nós estamos aqui. Mas, voltando, o meu pai não se separou da minha mãe, mas teve uma época que quase. E tipo assim, cara, eu achei que eu ia ficar com deprê. Chorava na escola, no meio do nada. De repente, pá,
chorando porque, tipo assim, não sabia, mas no fundo eram os meus pais que estavam na pior, né? Então essa base realmente é pesada. E é legal saber disso, porque nós vamos para a próxima pergunta. O que você faz hoje? Qual é esse chamado que você tem? Porque essa base influencia todo o nosso processo, né? Isso. Então, igual você falou, você teve que passar por esse processo para você poder aconselhar vários jovens que passavam por essa dificuldade. Mas vamos para a próxima pergunta. Que chamado é esse? O que você acha que você está fazendo aí agora? É o que Deus falou, né? Com certeza, mas o que você faz? Então, hoje eu sou pastor auxiliar na Igreja Restaurando Nações. Inclusive, abraço ao pastor Erivelto, abraço à pastora Fabiana, que permitiu a gente estar aqui. Glória a Deus, obrigado, pessoal. Ele sensacional. E aí, né, meu pastor, ele me ensinou algo muito importante que cabe para responder essa pergunta, né? Que o chamado de Deus é aquilo que queima no teu coração ao nível de você amar o preço que você paga por ele. Então, na época, né, o meu chamado, né, respondendo a sua pergunta, é influenciar uma geração, a minha geração, essa geração atual de jovens, adolescentes, e influenciar a liderança de juventude. Por quê? Porque qual é o objetivo? Influenciar para o quê? Para onde? Para uma submissão e devoção a Jesus e uma atitude em comportamento, não só de palavras, né, mas representar Jesus com comportamento. Então, esse é o meu foco, meu objetivo, minha missão, meu ministério. E hoje também eu sou líder de juventude, pastoreio de juventude da Restaurando Nações, que é o SOMAR. SOMAR ou SOMAR? Com R no final, beleza. SOMAR, e a gente tem visto Deus, né, agir lá. Eu estou muito feliz quanto a isso. Mas fora o SOMAR, influenciar essa galera de jovens e principalmente a líder de juventude a amar, a cuidar, honrar e desenvolver essa galerinha aí. Fazer o nosso chamado e de fazer discípulos. Exato. Muito bom, legal. Então, lá na sua igreja, ela está localizada no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Campo Grande. Cosmo ali. Cosmo, no bairro de Cosmo, na verdade. Cosmo? A gente chama Cosmo, tá? Beleza. Lá é uma região mais socialmente falando, né? Barra pesada, galera classe média, barra pesada que eu falo independente da classe média, baixa, alta, enfim, mas essa galera é barra pesada no trato de vida mesmo, né? Ali na região e socialmente falando, economicamente falando, galera mais com grana, sem grana? Não, é uma galera humilde, é subúrbio do Rio de Janeiro, então ali a galera não tem uma renda muito alta. A gente é assalariado, salário mínimo, a gente com 2 salários e alguns com 5, 6 salários. Mas Cosmos hoje é um lugar que a gente não considera barra pesada em relação a tráfico, tá? Mas é um lugar assim bem tranquilo e tem muito policial no bairro, né? Então lá é tranquilo. Hoje a gente tem o foco de influenciar toda a parte da zona oeste do Rio de Janeiro. Essa é a nossa meta, né? Inclusive, para no futuro a gente abrir igrejas em bairros específicos na zona oeste do Rio de Janeiro. Plantar igrejas na zona oeste primeiro? Sim. Ou só na zona oeste? Na zona oeste primeiro. Porque da zona oeste a gente pretende plantar igrejas. Opa, convidado aí. Plantar igrejas em estados, né? Em cada estado ter uma Restaurando Nações. Muito bom, muito bom. Esse é o foco. E você pretende assumir ou não uma igreja, caso? Então, eu tenho uma clareza do meu chamado, que eu não fui chamado para ser pastor local. Eu fui chamado para ser um pastor auxiliar.
lá na igreja. Por quê? Porque eu tenho meu ministério, ele além de ser com jovens, ele é um pouco itinerante. Mas pastor local que você fala, só para entender, é o pastor principal? Sim, de uma igreja local. Da igreja filial, assim. sim, entendi. Eu não tenho esse chamado de pastorear uma igreja, de ficar de frente, ser um titular de uma igreja. Mas eu tenho um chamado mais para a área de itinerância, de influência e com juventude na igreja local. Por exemplo, se minha igreja abrir 10 filiais, eu vou ficar na matriz. E vou ficar ali influenciando as filiais junto com a juventude delas ali, para poder a gente crescer o trabalho de juventude, para dar suporte. Entendi. Engajou na juventude, multiplica, mas sua visão de continuar, de que Deus quiser, né? Se Deus quiser, se Deus chegar, não, Deus não muda, né? Mas se Deus ele quiser, nas etapas da construção da minha vida, falar, agora tu vai pastorear uma igreja. Que sou eu. Eu não... E pode ser que esteja chegando, hein? Não sei, né? Pode ser. Mas, assim, o que Deus ele tem falado comigo é sobre focar na geração. E o pastor da igreja, de uma igreja local, ele foca na região, na geração, mas naquela região. O que Deus tem colocado, queimado no meu coração, é o Brasil e o mundo. Eu não sei como que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Essa influência que Deus colocou no meu coração e essa palavra, esse direcionamento, ele começa no Rio, vai se espalhar para o Brasil e vai tomar conta do mundo. Eu creio que o papel, por mais que eu seja limitado e que me sinta honrado por Deus me escolher, eu creio que eu faço parte de uma influência para um avivamento global, sabe? Legal. Eu penso assim. A gente tem que pensar mesmo que o chamado para fazer discípulo, começando aqui, que é o seu propósito, é expandir, depois que terminou a obra aqui. Quer dizer, não vai terminar, mas vai continuar em outros lugares. A gente estava conversando antes, eu acredito muito nisso. A gente está aqui agora, mas ninguém é eterno em lugar nenhum. Então, você está aqui agora, daqui a pouco você pode mudar para os Estados Unidos, o seu trabalho continuar lá, e pode mudar também. A gente sempre tem que ter essa cabeça, eu acredito, né, que é um pensamento missional, de missionário mesmo. A gente tem que deixar o nosso legado e bora pro trabalho, onde queremos. Porque, por exemplo, eu achava que liderar a juventude era fazer conferência, culto, né, dar uns conselhos numa igreja. Do nada, viralizei num vídeo. Que vídeo? Um vídeo falando sobre masturbação. Um jovem chegou para mim e falou assim, né, não era nem na minha igreja. Falei, pô, Jeff, posso ser sincero contigo? Eu falei, fala, filho. Ele, quer ver uma coisa que o jovem sofre? Aí eu, o quê? Aí ele, olhou para um lado, olhou para o outro. Masturbação. Falou baixinho. Aí pô, cara, ele falou assim, eu achei muito bonitinho. Sim. Ele falou, e eu tô preso, eu tô sofrendo nisso, tem que botar vídeo pra mim. Eu olhei assim pra ele e falei, que isso, varão, vigia, varão. Aí não, varão. Brinquei com ele, mas eu entendi a dor dele. Aí eu fui gravar um vídeo, foi o pior vídeo que eu gravei. Não foi um vídeo bonitinho que eu escrever? Sim. Não tinha nada a ver, tudo leve. E já tinha? Eu acho que não tinha não, eu batia palma, fazia alguma coisa, pulava. E aí eu postei no YouTube também, eu acho que bati 10 mil views, rapidão assim. É mesmo? Foi muito rápido. Cara. E aí depois um monte de conta começou a me seguir no Instagram, foi bem diferente. E depois comecei a ter notoriedade, aí as páginas começavam a compartilhar algumas coisas. O seu canal mais influente é qual mídia? É o Instagram. Instagram. Tá. Jeff Nobre. Jeff Nobre. Eu sei que eu sigo, mas o pessoal também sabe. Com 2 Fs. Jeff com 2 Fs, Nobre. Beleza, é isso aí. Mas através de um desses vídeos que viralizou, hoje a gente estava conversando sobre isso, mas eu queria que você falasse. Porque você termina os vídeos fazendo e aí fecha a tela, né? Mas da onde que surgiu por que você faz isso? Instalar esses dedos? Eu estava atrás de um acabamento pro vídeo.
E nada vinha na minha mente. Eu batia palma. Inclusive, eu não sei como é que esse vídeo vai terminar. Então a gente corta, parece um Uga, pronto. A gente tenta, a gente... Não, mentira. Você olha pra sua, eu olho pra mim e a gente faz. Voa. Fechou, bora. Mas eu tava atrás de um acabamento com o vídeo e não tava conseguindo, e batia palma, pulava, fazia a transição de corte. Porque eu tive que também me virar para aprender a editar. Imagina. Fácil. Eu faço tudo. Tudo. Colo, escanteio, cabeceia, às vezes defende. Não tem ninguém que edita meus vídeos. Eu que edito meus vídeos, eu que monto o roteiro, eu que faço. Vou lá e pô. Mas na época, um vídeo que eu edito em meia hora, eu levei 2 dias. Eu fui fazendo, para pegar a mãe. Por isso que é uma coisa legal de a gente falar desse podcast, é o seguinte, principalmente para jovem. Sim. Que é, não desiste na primeira tentativa. Gente, você tá vendo esse primeiro? Você é os de verdade. Isso. Porque aqui, gente, eu planejei a semana inteira. Vou fazer um roteiro. Não tem. Foi corrido. Nós estamos no início do evento. Foi corrido. Mas daqui a alguns tempos, você vai ver que melhorou. Vai ter um mesão aqui do nada, vai estar com os caras trincando aqui como na revelação. Você é bravo. Mas eu não desisti na primeira, eu continuei fazendo. Por quê? Aí tem uma coisa legal. Porque eu comecei a entender isso como propósito. Não como uma mídia para poder viralizar ou para poder ter um nome. Falei assim, cara, esse vídeo pode alcançar alguém, pode ajudar alguém a melhorar de vida. E aí foi quando eu comecei a engajar, engajar, fazer. Porque aí, assim, o começo é desanimador. Principalmente quando você não sabe fazer as coisas básicas que tem que ser feito. Mas com o tempo você vai aquecendo o músculo aqui e ele vai dando uma acelerada ali e vai facilitando. Mas o que você fez para melhorar? Cada edição melhorava. E aí eu analisava outros vídeos, por exemplo. Eu queria saber como que o Whindersson conseguia fazer aqueles cortes. Pois é, eu também quero. Aí eu olhei assim e falei, como é que ele consegue? Aí eu ficava no YouTube tentando achar alguma coisa, não achava. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a tentar fazer. Eu olhava assim e falava, o Whindersson está aqui, daqui a pouco ele está lá atrás, daqui a pouco ele está ali, daqui a pouco ele está lá. Aí como é que ele faz? Aí eu vinha para cá para a câmera, vou tentar uma coisa, vou falar um negócio aqui. Eu falava, aí eu dava 3 segundos, aí saía, ia para outro canto, né, que eu queria, eu botava o dedo assim, aí eu dava 3 segundos, depois eu ia para outro canto, aí eu chegava e aí eu fazia os cortes. O vídeo ficava com 5 minutos, que eu estava aprendendo, né? Sim. Mas cada fala era 5 segundos. Aí quando eu cortei a primeira vez que encaixou, eu fiquei emocionado. Consegui! Acho que eu vou começar a viver disso, não, né? Pode tentar. E assim, eu comecei a tentar, comecei a fazer e começou a melhorar. Aí veio, por exemplo, o TikTok com um monte de ideia de vídeos novos, ideia de novos vídeos. Aí veio o próprio YouTube também, os YouTubers fazendo uma maneira diferente, os próprios YouTubers se atualizando. E aí o lance é você pegar a tendência. Porque aí, porque assim, quer ver uma coisa? Uma coisa a gente fala assim, chega para o jovem e fala assim, jovem, você tem que orar 5 horas por dia. Eita. Imagina comigo, 5 horas por dia, para poder você sentir a glória de Deus. O que o jovem vai fazer? Pô, caraca, eu tenho que orar. Nossa. 5 horas. Aí chega Gabriela Rocha. Fala, gente, eu oro 5 horas por dia para poder sentir a glória de Deus e trazer ela para o altar. Sabe o que a juventude vai fazer? Vai querer orar 5 horas por dia. Mas por quê? Não é porque você é menos ungido que a Gabriela Rocha. É porque eles olham a Gabriela Rocha como uma autoridade. Ela chegou no nível de ser uma autoridade, uma influência na internet, na vida deles por causa da música. Entendi. Entende? Por quê? Eu parei para analisar. Porque eles estão tanto em contato com ela, porque fica escutando a música direto, do que com a gente que às vezes está pastoreando. Então eles passam ouvindo, a semana toda ouvindo mais a música da Gabriela Rocha. Olha que louco. E a gente fala com eles 2 vezes na semana. Sim. E aí o que eu fiz? Falei, não, peraí, não, pode ser assim não.
Mas eu falei assim, pode ser assim não, mas eu perdi pra Gabriela Rocha. Mas a Gabriela Rocha tá bem. E quando não é, Tá. Adele. cristão, Cecília. né? Tipo assim, ensinando coisa errada. Antibíblico. Sim. É porque uma coisa que eu aprendi com a Gabriela Rocha, com esse pessoal que está na internet, é o posicionamento. Uma coisa que a gente líder. Isso vai ser até um corte aí. O menino da edição faz um corte aí. Se liga aí, Pedrão. Por que o YouTube, líder de juventude, líder de adolescente, tem que entender uma coisa? Por que o YouTube lá, secular, está ganhando o coração do jovem dele? Porque ele está todo dia na televisão, está todo dia no celular dele lá, falando com ele, postando vídeo todo dia. E o líder de juventude está o quê? Uma semana falando com ele, quando encontra ele, ou quando manda um áudio no WhatsApp. E aí o que acontece? Esse jogo a gente não está perdendo. E aí o que vai acontecer aqui? Ele tem mais relacionamento com o youtuber que não é cristão do que com a gente que é pastor deles, que cuida deles. E aí, quando a gente vai falar com eles, sabe o que eles vão fazer? Sabe o que eles fazem? Quando a gente vai falar com eles, sabe o que eles falam? Quando a gente vai falar com eles, sabe o que eles pensam? Cara, eu penso diferente dele, não vou dar ouvido. Por quê? Porque ele está tão influenciado, ele está imergido naquilo que o youtuber está falando com ele todo dia. É uma pregação. Então, o que a gente precisa fazer é arrumar um jeito de falar com nossos jovens todo dia. Como? A gente tem que estar onde o jovem está. A gente tem que ir para a internet. Sim, entendi. Internet hoje não quer dizer que a unção está ali, mas quer dizer que a gente precisa estar mais presente com eles ali, que eles estão olhando para lá, para a tela. É um meio de comunicação que hoje não tem como escapar e está permeando aí a galera, mas se a gente não fizer nada, eu acho que vai muito também daquilo que a gente estava conversando no almoço. Há um tempo atrás, a geração do meu pai, eles não tinham isso, eles agiam de uma maneira e isso foi tão impactante que eles foram ensinando para a gente assim. E o que eu não tiro o mérito e nem o dever de fazer, mas hoje a gente está num tempo que esse tipo de coisa não funciona. Então o que você está falando funciona, porque é o que eles estão vivendo. A gente precisa de estar no meio dessa galera, como Paulo fala, vai para lá, vira um deles e comunica com eles daquele jeito. Isso aí. É porque é aquilo, cara. O ovo não vai cozinhar no sol. Ele vai cozinhar na água. Certo? Sol tem calor. Sol tem calor. A água também tem. Ela é quente quando você ferve. Mas por que cozinha na água e não cozinha no sol? Porque é o ambiente. É o ambiente certo para se fazer algo. Então a gente precisa ir para o ambiente certo e saber como fazer algo. Entende? E a gente precisa captar, reter a atenção do jovem no ambiente certo, fazendo algo certo. Porque hoje, Tiagão, é fácil você ser relevante. Quer ver? Quer ver um jovem se destacar na igreja? Fala aí. Chega no horário do culto. É verdade. Inclusive eu tô aqui. Filho, olha o seu horário. Porque é o seguinte, quer ver uma pessoa receber uma promoção no emprego? Ela cumprir com a obrigação dela, sem reclamar, porque ela assinou um contrato. E se ela fizer um plus ainda, ela vai ser chamada de puxa-saco, mas ela vai mostrar que é relevante. Por quê? Porque ela está somando com um propósito que a empresa tem. Então ele ganha a promoção. Isso, por incrível que pareça, não é nada de esplendoroso. Não é uma revelação, não é uma técnica nova. Isso se chama ser útil. Então, quanto mais útil a gente é, mais relevante a gente fica. E fica difícil de dar tchau para uma pessoa que é muito útil. É verdade. Na igreja, por exemplo, você pode ver qual tipo de jovem que um líder de jovem gosta de se relacionar, que é útil. Não, o meu pastor, quando eu não era dessa igreja, eu era de outra, e foram anos, né? Não foi da noite pro dia, mas eu me tornei muito útil. Teve um evento que nós fizemos que eu fui responsável por
eu liderava um ministério dentro dos adolescentes, eu liderava esse ministério, eu era responsável por eles. Eu fiz a abertura do evento, que era todos os ministérios de dança, de artes, né? Dança, teatro e música, juntando tudo, fizemos uma abertura com o tema do evento. Neste mesmo evento, que era um acampamento, e gente do Brasil inteiro, eu fiz uma programação de esportes, então campeonatos de futebol, natação, ping-pong, por aí vai. Neste mesmo evento, eu fiz, a gente chama de rally, e lá a gente fazia várias etapas na mata, tinha muita coisa legal, atividades de ralação, superação, tudo. Aí a gente chama de rally, né? Então eu fui responsável pela montagem e escolha das pessoas em cada posto do rally. E por fim, ele me deu mais uma atribuição, que eu esqueci qual era. Eu também não me lembrar muita coisa. O que eu fiz? Aí todo mundo pergunta, cara, como é que você deu conta? Eu falei, gente, eu fiz tudo, mas eu não fiz bem. Mas é isso que eu estou falando. Ele falou, eu confio em você, cara. Eu preciso que você faça isso para mim. Sim, senhor. Preciso que você faça isso para mim, tá bom. Eu preciso que você faça. Depois, logicamente, ele percebeu e falou, você não aguentou, né? Sim, não aguentei. Tá bom. No próximo evento eu fiquei responsável só pela abertura. Acabou. Mas foi muito bom. Mas realmente, a gente gosta, a gente quer líder e gosta de quem é útil. Porque na verdade a gente ama todo mundo. Essa é a percepção que a gente tem, acho que você também tem. Desde o cara mais chato até o cara mais legal. O jovem mais chato, o jovem mais legal. Líder de jovem, ele quer matar, às vezes um quer dar uma moca no outro. Eu tiro o tênis, jogo na pessoa que merece, mas eu amo. Só que aquele que é útil, com certeza ele vai ser mais honrado que aquele que não é tão útil. Por quê? Não é meritocracia, é honra. Porque a honra, ele está fazendo algo. E por mais que a gente enxergue alguns enxerguem como meritocracia, a gente não pode olhar por meritocracia dentro da igreja, a gente tem que olhar por honra. Ele merece colher aquele fruto. Isso é honra. É um voluntário. E aí, você para analisar, a gente que é líder de juventude, esse primeiro podcast está virando um podcast já de liderança de juventude, né? Nós estamos batendo papo. Batendo papo, né? Mas, para analisar, o líder de juventude é o cara que mais se desdobra em 30 para poder fazer algumas coisas. E tem muito jovem que quer reclamar, não faz nada. Aí quer reclamar. Reclamar do quê? Do que ele fez? Porque se ele tem uma reclamação para fazer, ele tem que vir com a solução. E aí, por exemplo, a gente tem 10 jovens. E aí 9 reclamam e um reclama, mas fala assim, pastor, estou com uma boa aqui, posso tocar isso aqui para você, que a minha ideia é essa aqui. Aí o menino vai lá, faz, dar certo. Aí o que você vai fazer com esse menino? Você vai... Se você não honrar, você vai honrar. Na sua cabeça. Você vai honrar por quê? Porque ele está matando um gigante para a liderança. Davi foi honrado por Saul, porque ele matou Golias, não porque ele tinha a unção de rei. A unção de rei estava sobre a vida dele já. Mas se ele não mata o gigante, mano, ele não iria entrar para dentro do palácio. Então, se um jovem realmente ele é ungido, ele é útil. Então, acho que só para poder a gente encerrar, né, voltar aqui, é o seguinte: a gente tem que entender que um recado que eu quero passar para a juventude e para toda a liderança de juventude, fechando esse bloco, trabalhe, desenvolva o trabalho, mas valorize aqueles que estão pagando preço, porque esses que estão pagando preço realmente entenderam o propósito que Deus colocou no coração do pastor Sênio, que ministrou no pastor de jovens, ou no líder de juventude, e que ele está querendo ver aquilo acontecer. Agora, foi bom você ter falado isso, porque uma coisa que está ardendo no meu coração ultimamente é essa pessoa que é difícil, às vezes não faz muitas coisas, ele não deve ser largado, né? Não na questão da honra. Sim. A gente vai honrar mesmo quem trabalha muito, que merece. É o mínimo, na verdade, a gente pode fazer.
mas ele não pode ser largado. E uma coisa que Deus está trabalhando no meu coração, que eu já tive muita dificuldade, é não deixar essa pessoa de lado, procurar trazer para perto, para incentivar a trabalhar assim. E aí, um momento, uma hora isso vai acontecer. E pode ser daqui 15 dias ou 15 anos, martelando ali com o nosso Deus, que é o Espírito Santo, vai acontecer. Mas não abandonar a galera que não faz e que reclama, incentivar de alguma maneira a virar esse jogo, né? A ser essa galera que faz, que traz a solução. E às vezes não só no discurso, mas nas atitudes. Eu lembro que aqui recentemente a gente teve uma reunião e a galera, explodindo, não sei o que, tem esse problema, tem vários problemas. Eu sei. E aí eu citei uma coisa que meu pai fala com a gente desde que a gente nasceu. E é difícil às vezes falar com ele fazer uma crítica construtiva, porque ele não gosta de ouvir, é uma qualidade e um defeito. Porque o lance dele é sempre a solução. Uhum. Aí eu acho muito bom. Então, ficar só reclamando não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Eu quero saber qual que é a solução. Então, gente, vamos juntar e fazer isso daqui. E aí você começa a envolver essas pessoas que não fazem. Me ajuda. Pega um copo de água pro cara. Depois, já que você está pegando um copo de água sempre, já virou um costume, por que você não fica ali na porta dando um joia pra galera? Depois que já virou um costume, me ajuda, abre o culto pra mim. A gente então não afasta as pessoas, a gente aproxima e trabalha principalmente com essa galera que não quer. Um dia, eu acredito, né, o nosso Deus é muito bom, a gente vai marcar esse gol e esse cara que não quer, vai querer. Se ele não quiser, não tem problema também, que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Mas muito legal, essa questão de honra é muito forte e Deus ultimamente está falando isso. Esse lance do jovem que não quer, né? Eu não sei se você percebeu, ou você, como é aqui, mas a gente tem 3 pontos aí. Primeiro ponto, o jovem, no grupo dos jovens que não querem. Sim. Primeiro é imaturidade. Quando é imaturidade, mano, eu tenho maior paciência. Com certeza você também deve ter, que a galera que eu vejo que é unida pra caramba. Quando é imaturidade, é esse comportamento que você tem, de trazer para perto, mostrar que a mentalidade dele não é aquilo que é do reino de Deus. Segundo ponto, do grupo da galera que não quer, são aqueles que não querem mesmo decisão. Teve um jovem que chegou para mim uma vez e falou: cara, eu não quero, mano. Sei que você gosta de mim, eu gosto de você, você é um cara legal, mas eu não quero. Eu queria bater nele. Queria dar uma maca nele. Entendi. Mas ele foi muito sincero, sabe? Sim. Ele decidiu. E muitas das vezes esse jovem, ele vai dizer para você o seguinte, que não tenho tempo, não dá para mim. Mas o comportamento dele já vai declarar. E aí o que a gente tem que fazer, né? Tá sempre abraçando, sempre mostrando, cara, tô aqui, se precisar, tô aqui, se precisar, tô aqui, se precisar. Fica a teu critério no teu tempo. Que o cara ele vai falar assim, eu não quero, mas o meu líder de juventude está sinalizando que gosta de mim. Abraça a pessoa. A gente tem que usar muito a comunicação não verbal com esse tipo de gente. É abraço, é dar alguma coisa. Sim. Dá que eu falo, não estou falando que tem que comprar um Porsche da pessoa, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero. Tipo, tá ali na cantina, compra um lanche pro cara, comprou um lanche pra tu, mano, toma aí. Falo, tá, valeu, pá. Tô falando da gente líder, né? Perceber esse detalhe. Aí o cara você vai ser a ponte que vai reconectar. E o terceiro, né? Tem esse grupo aqui, que é a galera que decidiu remar contra. Essa galera, além de decidir que não quer, eles de verdade não concordam com nada do que está acontecendo de bom no Ministério de Juventude. Esse pequeno grupo, né, a gente tem que amar. Tem que amar, todos. Tem que amar. E aí, essa
nessa galerinha aí que a gente ia forjar. Verdade. Que aí é o nosso Casca duro. né? Criar casca. Aí, o que essa galera tem que ser? Esse tipo de gente é aquela galera que acha que a opinião deles é a mais importante, que o jeito deles é o melhor. Então, onde é que eles aprendem? Na experiência. É aquele lance do seguinte: beleza, quer fazer isso aí? Faz então o que você quer fazer. Se tiver resultado, vai dar bom. É claro, numa escala de, né? A gente sabendo até onde, a gente bota um limite. Sim, sim. Mas deixa ele ter a experiência. Porque quando ele tem a experiência e ele quebra a cara, ele vai entender assim: meu pastor, meu líder de juventude, de adolescente, ele está certo. E aí ele já sabe o seguinte: que esse que está remando contra, estou falando que está remando contra, ele vai diminuir a remada, não vai parar não, porque esse é orgulhoso. Entendi. E aí o que vai acontecer? Tu tem que deixar ele tomar outra experiência. É tipo Jonas. É Jonas. Vem pra cá, vem pra lá. Exato. Deus está falando, vai para Nínive. Ele sabe que é Nínive, mas ele entende a intenção, ele sabe que é Deus, mas você vai para outro canto. Sim. Justamente porque ele quer remar contra. Ele não concorda, às vezes não gostou de você como líder. É que nem um menino chegou para mim e falou assim: Jeff, eu odeio a maneira como você prega, eu odeio a maneira como você aconselha, odeio a maneira como você lidar com a juventude. Eu olho, cara, ele falou assim: quando você está pregando, eu até desanimo. Mas isso foi antes ou depois do culto? Isso foi antes, eu já ia falando isso. Vai lá pra mim. Não, isso foi num aconselhamento que eu queria fazer, ele estava fugindo. Não, brincadeira. Aí, cara, quando ele falou aquilo, eu percebi que ele estava passando por um problema difícil na vida dele. Porque ele descontou em mim. Aí eu falei assim: te peguei. Eu pensando, né? Agora eu peguei por fora. Não, por fora. Por dentro. Por fora. Cheque mate. Por fora. Poxa. Por dentro. Aquele olhar que é, já descobriu. Aí marquei o gabinete com ele para trocar uma ideia. E aí, filho, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Aí eu falei assim: olha o que eu falei para ele. Eu falei: mano, eu ouvi teu áudio, eu ouvi que você foi muito sincero comigo, mas foi muito sincero além da conta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Tá tudo bem contigo? Uma. Quando eu perguntei, ele: muitas coisas estão acontecendo. Aí começou. E aí uma coisa que todo líder de juventude tem que ter é escutativa. Por quê? Porque se a gente não prestar atenção no que ele está falando com a gente, o que vai acontecer? A gente vai perder o conteúdo do coração, porque a boca só fala que o coração está cheio. Sim. Ali eu agarro, pego o que ele está me falando, entendo e dou o conselho. Ele vai entender aquilo como se fosse a solução. E aí é onde eu ganho o coração. Muito bom. Então assim, a gente tem essas 3 classes de jovens complicados. Agora, a gente que é líder de juventude, a gente tem que ter uma inteligência emocional, um respirar profundo, porque senão... Aí, quando esse rapaz, e eu já estou até encerrando aqui para a gente continuar, quando esse rapaz, que rema ao contrário, vê que a gente está honrando o líder que está fazendo, ele também é confrontado. Ele fala o seguinte: na mente dele está assim: se eu tivesse colado, eu também estaria ali. Sim. Por isso que é bom a gente honrar. Sim. Porque honrar também confronta aquele que não fez por merecer. Mas enfim, é isso aí só. Jeff, mano, eu queria ficar aqui a noite inteira. Só pra gente finalizar, eu queria saber, eu gosto muito de história, a gente podia ficar aqui contando várias, mas uma que te marcou e falou: acho que agora eu vou continuar mesmo, é isso que Deus está falando. Cara, teve uma vez que eu fiz uma conferência numa igreja batista e eu estava passando aquele ano sendo criticado, só tomando pedrada dos jovens. Cara, é muito ruim você liderar uma juventude que você não tem o coração. E eu já passei por isso. E cara, só pedrada, literalmente.
Aí só faltou uma pedra voando na minha cabeça de verdade no culto. Aí eu fiz uma conferência. Aí Deus moveu na conferência. Deus se manifestou. Só que Deus se manifestou de uma maneira que a gente nunca viu antes. E o próprio Deus testificou a minha liderança para o jovem. Não. E aí o que aconteceu? Um monte de jovem depois veio me abraçar, pedir perdão. E teve um especial que ela sempre me criticou, ela no final ela foi lá, agarrou minha mão, ficou orando comigo, chorando. Eu até tomei um susto, falei assim, gente, você? A cobra já veio me picar aqui, caramba. Mas, caramba, não. Aí eu entendi de Deus que ali não era uma má intenção, mas sim um arrependimento da pessoa. É brincadeira, tá, gente? Relaxa. E aí deu certo, sabe? Naquele dia que terminou aquela conferência, eu entendi que Deus, ele estava falando assim, ó, continua que tem muita milha para tu andar aí. Estamos no começo. Estamos nem no começo. Aquecendo. Então aquecendo. Falei, amém. Acredito que a gente está aquecendo também. Vamos chegar lá juntos, se Deus quiser. Amém. Vai estalar o dedo? Vamos finalizar estalando o dedo, mas para finalizar mesmo eu quero te agradecer. Foi muito bom, porque quando eu fiz o convite para o Jeff para estar aqui na nossa conferência, imediatamente ele me respondeu, mas querendo que eu participasse de um dos cursos dele. E aí eu falei, não, que curso? Participar do quê? Eu estou te chamando para vir para cá, para você pregar. Aí ele, não, mano! Eu respondi com vários olhos, né? Mano, bora! Aliás, deixa eu só saber se eu tenho outra agenda. Mas naquele momento eu já falei, pô, esse cara é simples demais. Ele é 10. E hoje quando a gente foi buscar ele no aeroporto e tal, aliás, para ele vir de avião ele falou assim, com todo jeitinho, né? Ele não é mineiro, mas ele falou com todo jeitinho mineiro. Assim, mano, se tiver como, se não tiver, tô colado, depois que ele deu sim. Tem como eu ir de avião? É porque assim, se eu for de ônibus, eu vou virar à noite, eu vou ficar muito quebrado. E a gente está com a programação aqui na igreja, mas assim, eu não estou forçando nada, é só tipo assim, ele tentando se justificar. Eu falei, mano, depois que você falou assim, eu já estou finalizando sua compra, sua passagem de avião, não se preocupe. Então foi muito legal receber você. A gente ainda tem a conferência aí, mas a simplicidade foi algo que me impactou. Então, muito obrigado por você ter recebido esse convite, você está aqui. Estamos nesse novo ciclo de amizade, né? Daqui a pouco ele vai voltar mais vezes. Toca aí, cara, isso é top. Você. E esse foi o nosso primeiro UGA Podcast. E eu te espero no próximo, hein?